Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Maria Júlia Ferraz e hoje nós vamos resolver as questões de administrativo do exame 30. São 6 questões de administrativo e nós vamos buscar hoje resolver as questões e já aproveitar para fazer uma revisão sobre os assuntos que foram cobrados em cada uma delas. Nessa reta final é importante que vocês continuem resolvendo questões para aprimorar ainda mais a preparação de vocês. Bom, vamos para a primeira questão. A Sociedade Empresária Feliz S.A., após apresentar a melhor proposta em licitação para a contratação de obra de grande vulto promovida por certa empresa pública federal, apresentou os documentos exigidos no edital e foi habilitada. Este último ato foi objeto de recurso administrativo, no qual restou provado que a mencionada licitante foi constituída para burlar a sanção que lhe for aplicada, já que se constituía por transformação da Sociedade Empresária Alegre S.A., com os mesmos sócios e dirigentes, mesmo patrimônio, igual endereço e idêntico objeto social. A Sociedade Empresária Alegre S.A., em decorrência de escândalo que envolvia pagamento de propina e fraudes em licitações, foi penalizada em diversos processos administrativos. Após os trâmites previstos na Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção Empresarial, diante do reconhecimento de haver praticado atos lesivos à administração pública, ela foi penalizada com a aplicação de multa e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública pelo prazo de 4 anos. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, aqui a gente pode ver, que é um enunciado bem extenso que é de prática pela OAB. Ela costuma adotar enunciados extensos. Mas aqui o que a gente vê? A gente extrai que há uma sociedade empresária e que ela participou de um procedimento licitatório e foi habilitada. Nessa habilitação, contra essa habilitação, foi apresentado um recurso e nesse recurso restou comprovado que essa sociedade empresária ela é resultado da transformação de uma outra sociedade empresária, que havia praticado atos de corrupção contra a administração e, por esse motivo, sofreu sanções da Lei Anticorrupção Empresarial. Antes da gente adentrar as alternativas, é importante a gente lembrar do que trata essa Lei Anticorrupção Empresarial. Eu fiz para vocês uma pequena tabelinha que resume os principais tópicos dessa lei. A gente precisa saber que a Lei Anticorrupção Empresarial ela foi criada para responsabilizar as empresas que praticassem atos contra a administração. Então, ela visa suprir uma lacuna e trazer responsabilização para essas PJs que praticarem atos de corrupção contra a administração. Ela tem por característica a responsabilidade objetiva das empresas, ou seja, ela traz que as empresas elas podem ser penalizadas independente da configuração de culpa no ato que elas tenham praticado. Ainda, essa lei traz também que os dirigentes e administradores dessas sociedades empresárias podem também ser responsabilizados. Então, ela traz a possibilidade de responsabilização não só da pessoa jurídica, como também dos seus dirigentes. E por fim, pessoal, vale a gente lembrar também que essa lei prevê que, em caso de alteração da empresa, seja incorporação, transformação, vai subsistir a responsabilização diante do ato que foi praticado. Vamos para as alternativas. Ele fala, diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. A exclusão da Sociedade Empresária Feliz S.A. da licitação em curso é legítima, pois, diante da transformação, subsiste a responsabilidade da Sociedade Alegre S.A. E é correta, exatamente isso. A gente acabou de ver que essa é uma das características previstas na Lei Anticorrupção Empresarial, que, em caso de transformação, que foi o que aconteceu com as empresas do enunciado, vai subsistir a responsabilidade pelos atos que foram praticados. Então agora vamos só analisar por que as demais alternativas estão incorretas. Alternativa B. O reconhecimento da responsabilização administrativa da Sociedade Empresária Alegre S.A. por ato lesivo contra a administração pública dependia da comprovação do elemento subjetivo culpa. Errado. A gente acabou de ver que essa lei anticorrupção empresarial prevê uma responsabilidade objetiva das empresas. Significa dizer que elas respondem independente da configuração de culpa. Vamos para C. A penalização da Sociedade Empresária Alegre S.A. impede a responsabilização individual de seus dirigentes. Por isso, não pode ser estendida à Sociedade Feliz S.A. Errado. A gente acabou de ver que pode sim haver a responsabilização não só da pessoa jurídica, como de seus dirigentes. E a D. A imposição da sanção de declaração de inidoneidade à Sociedade Empresária Alegre S.A. deveria impedir a aplicação de multa por ato lesivo à administração pública pelos mesmos fatos, sob pena de bis in idem. Errado.
Errado, pessoal. Na verdade, o artigo 87, parágrafo 2º da Lei de Licitação, ele prevê que pode sim haver aplicação de mais de uma sanção para os atos que foram praticados contra a administração. Então, nesse caso, foi a aplicação de multa e de declaração de idoneidade, e não tem nenhum erro disso, porque a lei autoriza que haja aplicação de mais de uma sanção. Então, questão 27, a alternativa correta é a A. Vamos para a próxima questão. Determinada empresa pública estatal, com vistas a realizar a aquisição de bens necessários para o adequado funcionamento de seus serviços de informática, divulgou, após a devida fase de preparação, o respectivo instrumento convocatório, no qual indicou certa marca que é comercializada por diversos fornecedores por considerá-la a única capaz de atender ao objeto do contrato e adotou a sequência de fases previstas na Lei de Regência. No curso da licitação, a proposta apresentada pela Sociedade Empresária Beta foi considerada a melhor, mas a Sociedade Empresária Alfa considerou que houve um equívoco no julgamento e apresentou um recurso administrativo para impugnar tal fato, antes da habilitação, que não foi aceito. Foi dado prosseguimento ao certame, com a inabilitação da Sociedade Beta, de modo que a vencedora foi a Sociedade Empresária Sigma, consoante resultado homologado. Considerando o regime licitatório aplicável às empresas estatais e as circunstâncias do caso concreto, assinar a afirmativa correta. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma questão que trata de licitação. Antes de adentrar o procedimento licitatório para as empresas estatais, vale a gente lembrar o que se trata a licitação. Pessoal, a licitação é um procedimento administrativo destinado a toda vez que o Estado precisa realizar uma contratação, ele precisa contratar um fornecedor, ele vai se utilizar da licitação. Então, toda vez que o Estado tem uma necessidade a qual ele não consegue por si só satisfazer, ele vai precisar contratar um terceiro, e a ponte que viabiliza essa contratação é a licitação. E agora, pessoal, falando das empresas estatais em específico, que são a Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas. Elas possuem uma lei, a Lei 13.303 de 2016, que regulamenta as licitações para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, a gente tem uma lei que vai trazer como vai se dar a licitação no âmbito das empresas estatais. Vamos resolver as alternativas e a gente vai fazendo mais revisões sobre essa lei. Alternativa A. Existe vício insanável no instrumento convocatório, pois é vedada a indicação de marca, mesmo nas circunstâncias apontadas. Errada, pessoal. Na verdade, é lícito que as empresas, que a administração pública indique uma marca ou um modelo que ela pretenda naquele procedimento licitatório. Isso, inclusive, é autorizado pelo artigo 47 da Lei 13.303 de 2016. Ela traz que há a possibilidade, então, da administração pública, que é a empresa pública, a Sociedade de Economia Mista, apresentar no seu procedimento convocatório a marca e o modelo daquele produto que elas pretendem contratar. Ainda, a B. A homologação foi equivocada, na medida em que a empresa pública não observou a sequência das fases previstas em lei ao efetuar o julgamento das propostas antes da habilitação. Errado, pessoal. Aqui foi inclusive uma pegadinha, justamente porque a lei que a gente acabou de falar, que regulamenta a licitação no âmbito da Sociedade de Economia Mista e das empresas públicas, ela prevê justamente isso em seu artigo 51, que o julgamento das propostas vai se dar antes da habilitação. Então, não houve uma inversão na realização das fases do procedimento licitatório, justamente porque a própria lei prevê que o julgamento vai se dar antes da habilitação. Então, a alternativa também incorreta. Vamos para C. O recurso da Sociedade Alfa foi apresentado em momento oportuno, e a ele deveria ter sido conferido efeito suspensivo com a postergação da fase da habilitação. Errado, pessoal. Na verdade, a gente precisa lembrar que nesse procedimento de licitação para as empresas estatais, o recurso ele tem que ser apresentado em um momento específico, ou seja, 5 dias após a habilitação. A gente tem uma fase recursal única nesse procedimento, e esse é o momento para a apresentação do recurso. No enunciado, a gente pode ver que ele apresentou o recurso antes mesmo da habilitação. Então, a apresentação do recurso não se deu em um momento oportuno. Desta forma, não há o que se falar em efeito suspensivo, justamente porque o recurso não foi apresentado no momento correto. E a alternativa D, que por sinal é a alternativa correta, ela traz que a homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor da Sociedade Empresária Sigma. Pessoal, essa é a alternativa correta e ela reflete o artigo 60 da lei que a gente acabou de estudar. Essa lei ela traz que a homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato.
A Sociedade Empresária Sigma, ela teve homologado a sua proposta, então, portanto, ela foi a vencedora do certame. Sendo a vencedora e homologada a proposta, ela tem direito de que ela passe, a ser a vencedora e passe a fornecer o produto que foi apresentado na licitação. Então, a gente sempre tem que lembrar da frase: homologada a licitação, o vencedor passa a ter direito à contratação. Pessoal, agora nós vamos para a questão 29. Determinado estado da federação passa por grave problema devido à superlotação de sua população carcerária, tendo os órgãos de inteligência estatal verificado a possibilidade de rebelião e fuga dos apenados. Visando ao atendimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública, o ente federativo instaurou o processo administrativo e, em seguida, procedeu à contratação, mediante inexigibilidade de licitação, de certa sociedade empresária para execução de obras de ampliação e reforma de seu principal estabelecimento penal. Diante das disposições da Lei 8.066 de 93, no que tange à obrigatoriedade de licitação, o Estado contratante agiu. Pessoal, aqui a gente tem mais uma questão de licitação. Nesse caso, o que aconteceu? A gente tem um Estado que precisa tomar uma providência diante de uma superlotação carcerária. E aí ele traz que a providência foi a não realização de licitação e o fundamento utilizado foi a inexigibilidade de licitação. Quanto a isso, a gente tem que fazer uma observação. A licitação, a gente sabe que ela é um procedimento que tem prazos, publicações, e é um procedimento que a gente pode dizer que seja demorado. E aí, há alguns casos de necessidade do Estado que o procedimento ele é ou inviável, que é quando a gente tem a inexigibilidade de licitação, ou ele não atende ao interesse público, então, portanto, ele seria dispensável. Aqui, pessoal, vale trazer uma diferença entre a dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação. Essas nomenclaturas, elas trazem diferentes fundamentos para que não ocorra a licitação. A dispensa, ela é um ato discricionário do administrador público, ou seja, ele pode escolher se vai realizar ou não a licitação dentro das hipóteses taxativas previstas no artigo 24. Já a inexigibilidade, ela traz uma outra hipótese em que não vai acontecer a licitação. Não vai acontecer em razão da ausência de competição. A gente lembra da expressão, se não tem competição, não tem licitação. Quando não há competição, ocorre a inexigibilidade de licitação. E aí, são esses dois argumentos que o administrador pode se valer no momento de dispensar uma prévia licitação para uma contratação. Vamos para as alternativas. Nesse caso, pessoal, vale lembrar do que o comando falou, né? Ele falou que a gente tem, então, uma necessidade do Estado controlar a superlotação carcerária e, para isso, ele dispensou a licitação e utilizou do fundamento da inexigibilidade de licitação. E aí pergunta, diante das disposições da lei da licitação, no que tange à obrigatoriedade de licitação, o Estado contratante agiu. Alternativa A. Corretamente, diante da impossibilidade fática de licitação decorrente do iminente risco de rebelião e grave perturbação da ordem pública. Errado, pessoal. Como eu falei para vocês, nesse caso, a gente tem que lembrar da diferença de inexigibilidade e dispensa. No enunciado do exercício, fala que o argumento da administração foi a inexigibilidade. E é errado, porque ele deveria ter fundamentado na dispensa de licitação. É o que prevê o artigo 24, inciso 35. Ele traz que nos casos que tenha necessária, a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública, a licitação será dispensável e não inexigível. Então, aqui, essa alternativa está equivocada porque ela fala que foi correta a inexigibilidade, enquanto que, na verdade, não. Deveria ter sido fundamentada a dispensa de licitação. E aí, a gente já pode eliminar a B também, porque foi foi uma assertiva errada, utilizada pelo administrador público. A alternativa C. Também ela fala que foi erradamente, eis que as circunstâncias do caso concreto autorizam a dispensa de licitação observados os trâmites legais. E é exatamente isso. A gente tem que lembrar que é o que eu falei. A gente tem a inexigibilidade e a dispensa de licitação. Nesse caso, houve a dispensa de licitação. Tá aí porque a alternativa C é a correta. As demais falavam que o administrador agiu de forma correta. E não, ele agiu de forma errada porque ele usou a fundamentação de dispensa de licitação errada, que seria uma dispensa e não uma inexigibilidade. E a D,
ele fala que nesse caso seria necessária uma prévia licitação. E não, nós acabamos de ver que o dispositivo legal autoriza que nesses casos possa haver a dispensa da licitação. Então, questão 29, a alternativa correta é a C. Pessoal, vamos para a questão 30. Ela é uma questão um pouquinho delicada, porque na verdade ela foi anulada pela OAB. Ela foi anulada porque a lei de que tratava o assunto, ela teria sido, no momento da prova, ela não estava em vigência, e isso causou uma confusão entre os candidatos. Então, por esse motivo, ela foi anulada. A gente não vai resolver as questões, porque, bem verdade, a alternativa correta nem constou no enunciado apresentado pela OAB. Mas eu acho interessante a gente só revisar o assunto que tratou essa questão. Ela tratou sobre o dirigente das agências reguladoras. As agências reguladoras, elas possuem dirigentes, e esses dirigentes, eles exercem, funções de confiança na agência reguladora e têm acesso a informações privilegiadas, a pessoas privilegiadas. Daí porque, quando eles vão ser exonerados ou quando há extinção do seu mandato, eles não podem continuar trabalhando no setor de imediato, justamente para não haver conflito de interesses nem prejuízos para o setor. Então, assim que há a exoneração ou a extinção do mandato, ele tem que cumprir um período de quarentena. E aí é o que vocês precisam saber. Esse período de quarentena, que é o período em que o dirigente não irá trabalhar no setor, é de 6 meses. Então, a gente só tem que lembrar disso. Toda vez que eu tenho um dirigente exonerado ou cujo cargo o mandato foi extinto, a gente tem que lembrar que ele não vai poder trabalhar no setor dentro de 6 meses, porque é o período de quarentena em que ele visa preservar aquele setor diante das informações privilegiadas que ele teve enquanto dirigente da agência reguladora, tá? É só para vocês saberem do conteúdo, eu sei que não tem uma questão, mas a gente aproveita para fazer uma revisão do conteúdo. Vamos agora para a questão 31. José, servidor público federal ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi exonerado, tendo a autoridade competente motivado o ato em reiterado descumprimento da carga horária de trabalho pelo servidor. José obteve, junto ao Departamento de Recursos Humanos, documento oficial com extrato de seu ponto eletrônico, comprovando o regular cumprimento de sua jornada de trabalho. Assim, o servidor buscou assistência jurídica junto a um advogado, que lhe informou corretamente, à luz do ordenamento jurídico, que... O que a gente tem aqui? A gente tem um servidor público que ocupava um cargo em comissão. Vamos fazer uma breve revisão sobre o que se trata esse cargo em comissão. Pessoal, o cargo em comissão ele é de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, ele pode ser nomeado a qualquer tempo, independente de concurso público, e também pode ser exonerado a qualquer tempo, porque ele não possui garantia naquele emprego. Ele pode sim ser exonerado, independente do motivo que vai levar à sua exoneração, porque a exoneração, no caso de cargo em comissão, é um ato discricionário da administração. E aí a gente tem que fazer uma observação. Dizer que é um ato discricionário, a gente pode concluir que independe do motivo pelo qual a administração pretende exonerar. Entretanto, vale a gente ressaltar um ponto. Se a administração vir a apresentar o motivo, aquele motivo tem que ser verdadeiro, sob pena de causar a anulação daquele ato de exoneração. Ou seja, pode haver várias razões pelas quais ele pretende exonerar um servidor público exercendo um cargo em comissão. E ele não precisa apresentar as razões pelas quais levaram à exoneração. Entretanto, se ele traz um motivo, se ele fundamenta a exoneração, aquele fundamento utilizado precisa ser verdadeiro. Ele não pode apresentar uma motivação falsa, justamente em razão da teoria dos motivos determinantes, que traz que o motivo apresentado vincula o ato administrativo. Então, toda vez que eu apresentar um motivo, aquele motivo ele fica vinculado ao ato administrativo e ele precisa ser verdadeiro, sob pena de causar a anulação daquele ato. Vamos para as alternativas. Então, ele pergunta, Assim, o servidor buscou assistência jurídica junto ao advogado, que lhe informou corretamente, à luz do ordenamento jurídico, que a. Não é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que o próprio texto constitucional estabelece que cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, que não está vinculada ou limitada aos motivos expostos para a prática do ato administrativo. Pessoal, errado. Como eu falei para vocês, em que pese a exoneração de cargo em comissão ser de livre exoneração, ou seja, ser um ato discricionário que independe de motivação, se eu apresentar um motivo, aquele motivo vincula o meu ato. Então, se eu apresentar um motivo, como nós acabamos de conversar, se eu apresento um motivo, aquele motivo precisa ser verdadeiro.
Então a alternativa está correta, porque nesse caso é viável o ajuizamento de uma ação, porque a administração pública fundamentou a exoneração numa carga horária que ela dizia ser equivocada, mas que na verdade não era. Restou comprovado, né, através de documentação que ele apresentou, que ele sim cumpria a carga horária. Então o motivo apresentado foi falso. Por esse motivo é viável sim o ajuizamento de uma ação. Então a gente já pode eliminar a A e a B. Restam para nós a C e a D. Vamos para C. É viável o ajuizamento de ação judicial visando invalidar o ato de exoneração, eis que, apesar de ser dispensável a motivação para ato administrativo discricionário de exoneração, uma vez expostos os motivos que conduziram à prática do ato, estes passam a vincular a administração. Perfeito, é exatamente isso. É um ato discricionário, entretanto, apresentado o motivo, aquele motivo vincula. Ou seja, apresentado o motivo precisa ser verdadeiro, sob pena de causar a anulação daquele ato. E a D, pessoal, a gente vai ver que ela está equivocada, porque ele traz aqui, olha, que por se tratar de um ato vinculado da administração. Não, a exoneração ela não é um ato vinculado da administração. Bem verdade, ela é um ato discricionário, ou seja, não tem um contraditório ou uma motivação para a exoneração. Então, nesse caso, a alternativa D também está equivocada. Então, pessoal, questão 31, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a questão 32. Após comprar um terreno, Roberto iniciou a construção de sua casa sem prévia licença, avançando para além dos limites de sua propriedade e ocupando parcialmente a via pública, inclusive com possibilidade de desabamento de parte da obra e risco à integridade dos pedestres. No regular exercício da fiscalização da ocupação do solo urbano, o poder público municipal, observadas as formalidades legais, valendo-se da prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza-o a restringir o uso e o gozo de liberdade da propriedade privada em favor do interesse da coletividade, determinou que Roberto demolisse a parte irregular da obra. O poder administrativo que fundamentou a determinação do município é o poder... Pessoal, aqui, cada alternativa elenca um poder. A alternativa A fala que é o poder de hierarquia, a B disciplinar, a C regulamentar e a D traz que seria o poder de polícia. Para a gente não ter que analisar cada uma delas, eu acho mais prudente que nós passamos a lembrar o que é cada um desses poderes. Uma breve revisão, vocês já vão ver como vai ficar muito mais fácil a resolução da questão. A gente precisa lembrar que dentre esses 4 poderes, o poder hierárquico é o poder interno da administração pública. É o poder que a administração tem de regulamentar e organizar a sua estrutura. Então, é o poder que ela tem de determinar ordens para os seus subordinados e, inclusive, aplicar sanções aos seus subordinados. O poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de aplicar sanções, mas apenas aos seus subordinados ou àqueles que possuem algum vínculo com a administração. Um vínculo, por exemplo, resultante de um contrato administrativo. Ou seja, é um poder disciplinar que a administração aplica sanções para aqueles ligados à administração pública. O poder regulamentar é o poder que a administração pública tem de editar atos normativos que auxiliam na aplicação da lei, na execução da lei. E o poder de polícia, que é o poder exercido pela administração pública diretamente em relação ao particular. E aí esse particular não precisa ter nenhum vínculo com a administração. É o poder que a administração pública tem de controlar, fiscalizar o exercício do particular de seus bens, de seus direitos. Isso calcado no princípio da supremacia do interesse público. Então, vamos para a alternativa. A gente tem aqui, pessoal, uma questão que retrata um particular que infringiu uma norma da administração pública, ele efetuou uma construção sem a prévia licença, sem o alvará. E nesse caso, a gente tem o administrador público aplicando uma sanção para o particular. Então, não se trata de hierarquia, tampouco de poder regulamentar. E ainda não se trata de poder disciplinar, porque a gente não há nenhuma informação de que esse particular tem alguma ligação com a administração pública. Ele é apenas um particular. Então, portanto, trata-se do poder de polícia da administração pública de fiscalizar e aplicar sanções, que visam não só puni-lo, pela prática do ato, como também adverti-lo dessa questão que ele está infringindo. Então, questão 32, a alternativa correta é a letra D. Pessoal, eu encerro aqui a nossa revisão, eu espero ter contribuído para a preparação de vocês, eu desejo que vocês continuem firmes nos estudos e boa prova para vocês.